Gente, muito boa tarde. Começando a nossa vitrine Aprenda e Faça. Olha que ideia bacana, 2 coelhinhos, tem até nome, Kiko e Kika. Quem vai ensinar pra gente é a Michele Ramos, que aliás é muito fácil, a Michele me mostrou, tem um painel, gente, que já vem com os coelhos devidamente prontos, é só recortar e aí encher e decorar. Aliás, eu tenho a impressão que essa coelha Kika é homenagem à minha Kika. Você vai lá fazer pose junto com a coelha. Ela não pode aparecer. Trabalha com a gente, é um encanto de menina. E eu começo muito bem. A primeira vez dela aqui, a Catarina Bittar, que é especialista em bolos artísticos e também em pinturas de flores realistas. Isso mesmo, Cláudia, é isso mesmo. Prazer imenso. Prazer é meu. Em te Obrigada receber. pelo convite. Muito legal estar aqui. Que bagagem que você tem. Sim. Porque você pinta, por exemplo, os bolos de casamentos, de festas, de eventos, tanto os cenográficos, que ninguém vai comer, Isso. quanto aqueles que a gente vai, Também. olha aquela decoração, aquela pintura, e vai se deliciar Exatamente, depois. Cláudia, exatamente. Como não dá pra gente pintar um bolo, e ela também pinta flores realistas, a ideia é pintar uma flor feita na porcelana fria, que é o biscuit. Que é o biscuit. Mas Exatamente. agora, me apresenta as suas flores. Gente, tem flor aí que é comestível. Mostra você. Vamos lá. Aqui a gente tem algumas flores, né? Essa primeira aqui, que é o lírio, essa rosa com essa cor maravilhosa, ela foi feita com uma massa que é comestível à base de polvilho doce. Essa segunda flor, que é a flor primavera, ela foi feita com porcelana fria, que é a mesma que a gente vai utilizar agora. E esse terceiro bolo aqui, ele também foi feito com uma massa comestível à base de amido, que a gente chama de biscuit comestível. E esse quadro também foi feito de biscuit. E aquele último bolo com massa também comestível. Então é muito versátil, né? A arte de pintar flores e fazer essas flores realistas, ela pode ser tanto feita para fins comestíveis como para fins decorativos também. Nossa, mas parabéns. Obrigada, Porque obrigada. a gente olha e fala, não, é uma flor de verdade. Esse é o intuito, é impressionar as pessoas. Impressionante, Catarina, parabéns. Obrigada. Vamos agora. A gente vai preparar aqui uma base com um pouquinho de gordura vegetal. A gente vai pegar a massa aqui, que é o biscuit, a porcelana fria, a massa que você tiver acostumada a usar aí na sua casa ou no seu ateliê, e a gente vai abrir essa massa para preparar a nossa pétala. Para isso eu vou usar um rolinho e vou abrir aqui delicadamente a massa, deixando um veio central aqui, ó. Então a gente vai deixar esse risquinho, porque nesse risquinho a gente vai colocar um arame para estruturar a nossa pétala. Feito isso, eu vou pegar um cortador. Nesse caso, é um cortador específico dessa flor. Vou cortar. E delicadamente eu vou tirar essa peça aqui da minha base e inserir um pequeno arame que vai ajudar a gente a dar estrutura. Esse arame aqui é um arame galvanizado. Isso é muito melhor, é muito importante que se observe isso, porque isso evita a oxidação, ou seja, a ferrugem, né? Que isso é muito comum, para quem não sabe. Às vezes o arame acaba prejudicando a peça. Vou pegar esse arame, inserir nesse veio central, aqui da minha peça, para justamente dar uma estrutura. Vou pinçar a base, e aí, se você tiver facilidade, você já pode fazer isso na própria mão. Com a ajuda de um boleador, eu vou afinar a minha pétala, deixando bem delicada e natural. E para imprimir o padrão da folha, eu vou usar um frisador, que é essa pecinha aqui de silicone, que tem, né, os padrões, né, os veios das pétalas. E vou aqui marcar pressionando levemente. Então é um processo simples, que você já tem aí a marcação, né, típica da folha. E cada flor tem o seu próprio marcador. Então eu vou dar só uma pinçadinha aqui na base, vou dar um movimento para ela não ficar estática, e vou deixar secando. Esse processo de secagem depende muito do ambiente que você tá. Às vezes o lugar é mais úmido, demora um pouquinho, mas normalmente, dependendo da massa aí, você já tem uma secagem parcial de 3 a 4 horas, já dá para você trabalhar e pintar. Uma vez que você fez isso, né, e a peça estando já seca, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o processo de pintura. E o processo de pintura, ele não necessariamente precisa ser um processo muito complicado. Basta que você use, né, materiais adequados, bons pincéis, bons pigmentos e saiba, né, dosar a pintura
né, na hora de você trabalhar com a sua peça. Então eu vou pegar aqui um pincel da Castelo, o 556, o C52610, e vou pegar aqui um pouquinho de corante rosado. Eu escolhi esse tom aqui para a gente chegar nessa tonalidade. E vou bem assim, de leve, de fora para dentro da pétala, aplicar um pouquinho desse tom aqui. É um corante, inclusive esse corante, Cláudia, é um corante que a gente usa inclusive também para confeitaria. Para confeitaria. Você sempre pinta com esse tipo de corante, independentemente da superfície. Aí é porcelana fria, mas ali no caso é uma massinha feita de polvilho, né? Isso, eu posso usar tanto no biscuit, na porcelana fria, quanto nas massas comestíveis, de açúcar, de polvilho, de biscuit mesmo comestível. Então dá para você usar nos dois casos. Excelente. No caso da porcelana fria, é possível também você usar tinta acrílica e tinta óleo, mas são técnicas um pouquinho mais elaboradas, mais simples também, que todo mundo consegue fazer, mas a vantagem de você usar tinta acrílica e tinta óleo nas porcelanas e biscuits, né, de uma maneira geral, é que elas têm maior durabilidade, né? Uhum. Aí eu peguei agora um tom um pouquinho mais escuro, vou passar também de fora para dentro, para ela não ficar com uma cor chapada, e eu gosto sempre de usar mais de uma cor, porque isso ajuda a dar um pouco mais de realismo, né, nas nossas peças. Se você usa uma cor só, ela fica muito sem graça. Uhum. Então é importante combinar, né, esses corantes para você ter um pouquinho mais de realismo. É um corante comestível, Esse né? é. Ele é um pozinho, né? Sim, exatamente. E aí eu vou pegar o último tom aqui e vou dar uma leve escurecida, bem de leve aqui, ó. E notem que não há necessidade de pegar muito corante, ó. Vou vir com um tom um pouquinho mais escuro ainda aqui nas extremidades. E aí, pra gente dar um charme final, pra ficar uma coisa bem bacana, a gente vai pegar esse outro pincel da Castelo, o C558, o número 0, e eu vou molhar a ponta do meu pincel com um pouco de solução alcoólica ou álcool de cereais e vou colocar aqui um pouquinho na tampa, só para pegar um pouquinho do corante que já estava aqui. E aí, o que eu vou fazer? Vocês podem fazer isso, inclusive, né, com o dedo, você pode colocar uma luva, mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer esse movimento aqui, ó. Porque eu quero que fique manchadinho. Então, isso a gente vai fazer na pétala. Um chuvisco mesmo. Exatamente, ó, para a gente deixar ela mais ou menos com esse padrão aqui. Então, a gente vem aqui, ó, delicadamente. O importante é não exagerar na quantidade, porque senão acaba indo muito. Então, você vai controlando, né, para dar esse charminho que faz bastante diferença. Feito isso, a gente vai separar aqui essas pétalas rapidamente. Eu tinha preparado aqui, ó, um miolinho. Eu coloquei um pouquinho de massa, no mesmo tipo de arame, o arame 26, ó. Coloquei uma massa aqui na ponta e depois fiz uma cruzinha. Então, você coloca aqui na ponta, faz uma cruzinha aqui no meio, deixa secando. E aí a gente vai juntar as peças, que é onde acontece a mágica. A gente vai pegar um pedacinho aqui, ó, de fita floral, dar uma leve esticadinha, porque ela tem uma cera, e quando você estica, ela tem mais firmeza, né? Vou pegar 4 pétalas, vou dobrar aqui a base e vou anexar aqui, ó, nesse meu miolo. Vou passar aqui um pouquinho de corante só para ela ficar no mesmo tom, ó. E aí, aqui, o grande segredo é apertar muito bem apertadinho e juntar todas as peças aqui. Nossa, que trabalho delicadíssimo. É delicado, muito delicado. Agora, você imagina você fazer uma quantidade grande para um bolo. Às vezes, assim, 500 peças, 300 peças. Você trabalha sozinha ou tem ajudante? Eu trabalho sozinha na parte das flores, mas eu tenho, sim, auxiliares na parte dos bolos, né? Pra gente poder, né, dar conta, né? Gente, mas essas aqui tem uma cor super viva também, bonita, é corante? Né? É corante em pó. É corante em pó. Corante em pó? Corante em pó. E essas também, curiosamente, são feitas de porcelana fria também. Que coisa linda, 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 linda. Não, e é um trabalho muito interessante porque agrega muito valor nos bolos cenográficos e comestíveis. Então, um bolo, né, quando você não tem esse tipo de decoração, ele vale um tanto. Às vezes, e aí quando você agrega as flores artesanais, aí você consegue, às vezes, triplicar e quadruplicar os valores. Os corantes têm cores fortes, Sim. então, porque aquela flor tão rosa forte. Sim. Não é que você passou várias camadas, é a própria cor do corante. Isso. Aquele lá tem 2 tons de rosa que a gente vai combinando para chegar nesse tom aí maravilhoso. Nossa, Catarina, tô de cara, mulher. Ó, aí você vai juntando. Gente, que espetáculo!
Não, eu vou ter que pegar, curiosa, como eu sou, porque não é possível que, mas com muita... E ela ficou já durinha. Já. Essas já estão secas. Eu fiz ontem à tarde. Mas é um negócio assim. E elas já estão firmes para poder trabalhar com elas. E aí você vai montar o seu arranjo do jeitinho. Isso, exatamente. Você que vai for. juntando para formar, inclusive, né, aquela redoma da hortênsia que é bem característica, né? Aqui, no caso, que material... Essa aqui também é... Essa é comestível. Comestível. Comestível Aí eu também. queria ficar horas perguntando, porque é uma coisa. Eu vou falar da nossa Castelo maravilhosa, que trouxe hoje a Catarina Bittar. Obrigada, Castelo. Sim. Você dá aulas online e... Online e presencial também. A online te acham como Catarina Bittar? Catarina Bittar. Meu perfil é Catarina Bittar nas redes sociais. Só. Um só. É de São Paulo, então as aulas presenciais são no Brooklyn, né? No Brooklyn. Você falou. Obrigada, Cláudia. E já vinha te dar um beijo. Gente, mas eu falo, né? Em assim, pouquinho tempo de programa, essas meninas e meninos, artesãos e artesãs, conseguem, olha, dar o sangue. Ô, Castelo, muito obrigada. A gente sabe que a nossa Castelo, maravilhosa, ela tem pincéis para todas as superfícies que vocês forem pintar. Madeira, gesso, tecido, EVA. A superfície que for. Mas como hoje a gente está recebendo a Catarina, que é uma baita de uma professora, flores realistas, enfim, trabalha com culinária, é importante que a gente tenha também pincéis específicos para esse tipo de arte, né? Aquilo que ela mostrou, língua de gato, porque ele não vai arranhar o seu trabalho, pelo contrário, ele vai depositar a tinta de uma forma certa, uniforme, trazendo ainda mais beleza para os seus trabalhos. Gente, a Castelo é uma baita de uma referência no mercado. São aqueles pincéis que você compra de olhos fechados, tá? Bom, cerdas macias, super resistentes. É um pincel muito fácil para você trabalhar em casa, para você higienizar, para você lavar, deixando o seu ambiente sempre muito limpo, muito higienizado. E são tantas qualidades que eu tenho que escolher quais que eu vou falar aqui para vocês. Vamos fazer o seguinte? Acesse o site para você conhecer ainda mais, Castelo Pincéis, castelopincéis.com.br. Tem também o Instagram que é o @pincéis_castelo. Eu gosto de pegar, né? E eles são incríveis, os cabos. Olha isso aqui, ó. Olha a maciez. E ela comentou, Cláudia, tem a linha de pincéis de culinária, mas às vezes as cerdas são tão específicas que eu uso até de outras superfícies. Se tem vontade, sai pintando. Pintar você aqui. Uma coisa incrível. Olha isso, gente. Ô, Castelo, vocês são feras. Ah, vamos falar para vocês que os pincéis Castelo estão à venda na vitrine do artesanato. Aponte QR Code. Compre pelo WhatsApp da vitrine, que é o 11 96633 5510. Vá no site, gente. Coloca lá na busca Pincéis Castelo. Vocês vão ver todas as referências para quais pincéis servem tal técnica, enfim, tudo bonitinho para vocês. Liguem no 0800 380 2000, a ligação gratuita. E vamos lembrar que nesse mês de março, compras acima de R$ 289,90, como é o mês do artesão, você vai ganhar uma linda bolsa escrito: o futuro é artesanal. Castelo, parabéns. Catarina Bittar, muito obrigada. Parabéns a você. Obrigada, para você. Ai, que linda! Adorei! Você volta mais vezes? Volto, quando Fala vocês assim, quiserem. só chamar. Só chamar, Então exato. amanhã. Eu venho aqui. Um beijo para sua filha Isabela, viu? que é uma graça. Obrigada, Que linda. ela vai ficar muito feliz. Ai, meu Deus do céu! Ó, da volta tem Michele Ramos, uhul, com os coelhos. Olha como você tá linda! Olha que close! Kiko e Kika, até já! Voltamos! Olha, eu tenho um convite bem lindo para fazer para vocês. Que tal você ajudar na evangelização, em obras sociais, ajudar a propagar a fé? Você fala, ai, Cláudia, é minha cara. Então, venha se tornar uma devota, venha se tornar um devoto evangelizador. É muito simples, gente. Tem um portal que é o Pai Eterno, um site, né? Um portal, paieterno.com.br. Entra lá e faça o seu cadastro. Ah, eu não me achei direito. Baixe o aplicativo Divino Pai Eterno, que além de você poder se tornar um devoto ou uma devota, vocês também assistem, acompanham toda a programação da nossa TV Pai Eterno, fazem orações, acendem a vela virtual, é demais. E tem ainda mais uma opção.
ligando ou mandando um WhatsApp, porque o número serve para os dois, no 62 35 069800. Venha fazer parte dessa família de amor, a família Divino Pai Eterno. Fácil, tranquilo. Ô, bonitona, mas o close que a gente foi pro intervalo, ó, lindona. Quer dizer que é o Kiko Claudinha? e a Kika Michele Ramos, bem-vinda. Obrigada. Já vieram com esse nome? Já vieram com esse nome. O nome do painel chama Projeto Kika. Kiko, E Projeto Kiko. Kika. O jeitinho de fazer é praticamente o mesmo. É praticamente de ambos os o mesmo. coelhos. Exatamente. Só muda porque um usa sainha e o outro usa shortinhos. Perfeito. Vamos começar? Vamos. A gente vai começar aqui pelo painel para dar as explicações, porque o mais importante que é a costura neste painel é a gente fazer o posicionamento das peças no lugar correto. Então aqui, ó, a gente vai ter todas as referências, ó, o braço direito tem a frente e as costas. Então eu já trouxe um aqui recortadinho para vocês entenderem como que a gente vai posicionar. Então um é frente e o outro é costa. Então você vai colocar direito com direito da peça. Vai colocar um em cima do outro, ó, eles são exatamente iguais. E a gente vai fazer uma costurinha com a máquina de 0,5 centímetro na volta toda, deixando aberto aqui, pra gente colocar o enchimento. Ou também pode fazer à mão. Você vai dar os pontinhos aqui à mão, na volta toda. Então, legal, né, Claudinha? Que você não precisa ter uma máquina, não precisa saber costurar para poder fazer esse projeto. Excelente. A mão também Gostei ainda mais. Aí aqui tem as orelhinhas, lado direito, lado esquerdo. Então tem a frente e tem atrás. Vem tudo escritinho, Tudo escrito. gente. Então vai fazer exatamente igual essa peça. Vai colocar um sobre o outro, direito com direito. Vai fazer a costurinha e vai deixar essa partinha aqui, ó, inclinadinha aberta, pra gente colocar o enchimento. Na orelhinha, no Kiko eu coloquei enchimento. E na Kika eu coloquei uma entretela mais grossa. Tá. Aqui é enchimento e No aqui outro é entretela. É, você tem as duas opções. Uhum. Aí aqui também na perninha tem o direito e tem o esquerdo. Logo em cima tem a parte das costas. Então, se a gente se atentar aos desenhinhos, no próprio painel ele vem o desenhinho da Kika. Então tem um indicativo, ó. Se você observar a bolinha do sapato, caso você fique em dúvida no processo, você olha aqui o desenho para poder posicionar a perninha direita e a esquerda no lugar correto. O que eu aconselho? Cortou o bracinho? Coloca um alfinetinho, peça com peça. Cortou a orelhinha? Mesma coisa. As perninhas, então, o braço, as pernas e a orelhinha é costurado da mesma forma. Aqui é o nosso corpinho, tem a frente da Kika e as costas. O que aqui é muito importante, ó, por fora do nosso desenho, ele tem indicativos. Então, aqui começa a nossa orelha e aqui termina. Então, você tem que fazer uma marcaçãozinha no molde, para depois não colocar a orelhinha aleatória, ficar torta, ficar estranho. Então, aqui a gente faz uma marcação, pode ser com giz, pode ser com caneta, pode ser um pique também com tesoura. Então, orelhinha direita, orelhinha esquerda. Aqui embaixo, ó, os bracinhos. E aqui embaixo é a parte que a gente vai colocar a perninha. Na Kika não tem a marcação, mas no Kiko tem a marcação certinha, que é de 1 centímetro de diferença, para a gente poder encaixar as perninhas aqui. Aqui já vem tudo escrito no próprio Tudo painel. escrito no próprio Perfeito, painel. ajuda muito, gente. Essa faixinha é a nossa saia. Pode não parecer, mas ela fica uma saia linda. Então, aqui eu já trouxe pronta. O que a gente vai fazer? Vou colocar ela do avesso. A gente vai unir essa parte com essa em uma costura reta de 0,5 centímetro. Aqui embaixo, a gente vai fazer a barrinha para dar um acabamentinho legal, para ficar com qualidade a nossa peça. Em cima, a gente também vai fazer uma barra. E aí, a gente vai passar um elástico de 15 centímetros. Então, a gente faz a barra nele todo fechado já. Deixa uma aberturinha de 2 centímetros. Passa o elastiquinho, depois vem e fecha essa aberturinha. E aí, aqui tem a roupinha linda da nossa Kikinha. Vou deixar aqui do ladinho. Aí, agora, eu já trouxe todas as peças costuradas. Para facilitar, porque o importante, como eu falei, é a gente cortar bonitinho, cada um no seu local, e depois saber posicionar na peça, né?
Então, aqui, ó, é a frente da nossa peça. Lembra que eu falei que tinha as marcações? Ó, estão todas aqui, ó, marcadinho. Orelha, orelha, e os bracinhos e as perninhas. Então, primeiro a gente vai colocar a orelhinha. Se a gente observar na orelhinha, ela tem uma partinha mais curvada e uma partinha mais reta. A gente vai posicionar a partinha reta, ó. Aqui nas duas bolinhas que eu fiz de marcação. Se a gente observar, ó, é exatamente o mesmo tamanho. Antes da gente posicionar, a gente vai encher todos eles com manta, que já vem no kit também. Então, a gente vai encher ele com a mantinha e vai deixar um espacinho de 1 centímetro para a nossa costura, tá? Então, aqui, ó, as perninhas, as orelhinhas e os bracinhos. Toda já cheinha com a manta. Então, a gente vai posicionar a orelhinha, vai pegar as nossas costas, colocar por cima, direito com direito. Vai colocar um alfinete, um pregador, o que você tiver. A gente vai fazer também com a outra orelhinha. Vai posicionar. E assim a gente vai fazer na volta toda. É bem tranquilinho, Bem porque tranquilo. no painel também vem até um esquema de montagem que eu tava lendo ali, viu, gente? Aqui, o que a gente tem que se preocupar? Se tá do lado certo, o direito e o esquerdo. Só que uma dica que eu vou dar para vocês. Ele é inclinadinho e ele fica exatamente aqui no formatinho do nosso desenho. Se a gente colocar do lado errado, a gente vai observar que não casa, ó, Claudinha. Então, é uma dica bacana. Aham. Caso você se perca, né, no processo de direito e de esquerdo, que pode acontecer, né, você dá aquela confusãozinha, olha que bonitinho, ele fica exatamente o tamanho da nossa marcação. Aí você vem com o tecido e faz exatamente igual, coloca um prendedor. Então, a gente vai colocar primeiro as orelhinhas e os braços. Nós vamos iniciar uma costura desde aqui, ó, de baixo. A volta todinha em uma costura reta ou à mão. Depois dessa costurinha, aqui nessa curvatura, a gente vai dar uns piques para ele ficar mais maleável. Na hora que a gente virar a nossa orelhinha, ela ficar no lugarzinho correto. Então, a gente vai dar uns piques bem pequenos na transversal, em toda a volta de curva. Então, depois que ele estiver montado, Claudinha, vamos imaginar que ele já está costurado com todas as peças. A única coisa que a gente vai costurar diferente são as perninhas. Porque depois de ele montado, essa parte aqui de baixo, ela vai ficar aberta. Então, a gente costurou todo ele direito com direito, do lado avesso. Quando a gente vai costurar as perninhas, a gente já colocou ele do lado direito. Ele já tá formadinho com orelha, com bracinho, já tá com carinha de quica. E a gente vai posicionar dentro dessa costura as nossas perninhas. Nós vamos fazer uma costura aqui por fora mesmo. Ah, Claudinha, aí você pode falar assim, nossa, ele tá tão legal, toda a costura para dentro, só essa vai ficar aparecendo. Não vai, porque a gente vai colocar a nossa sainha por cima. Entendi. Então, você pode fazer essa costurinha à mão, também pode fazer à máquina. Então, aqui tá o passo a passo, é muito simples, muito fácil. Uma dúvida, quando você fala de dar os piques, mas não vai destruir a cabecinha, porque não tem margem de costura aqui, é só essa a minha dúvida. Não vai destruir, porque a gente costurou 1 centímetro. A gente vai dar uns piques aqui bem curtinho, de 3 milímetros. Para ajudar a virar? Para ajudar a virar. Não tá. pode chegar, essa pergunta é legal. Não pode chegar muito próximo à costura, porque se você chegar com o seu pique muito próximo à costura, você vai desmanchar o seu trabalho. Entendi, perfeito. Gostou, Claudinha? Passamos praticamente todas as dicas. Ó, eles aqui prontos, gente. E aí o Kiko é o mesmo feitio e tem só o que vai mudar, né? O corpinho é basicamente o mesmo, é o shortinho dele, né? Todas que tem um as elástico. etapas são iguais. A única diferença é o shortinho. Vou dar a dica do shortinho. Aqui, ó, no painel, a gente, para fazer o shortinho, a gente vai costurar aqui igual a gente fez a saia, lateral com lateral. E aí você vai unir esse triângulo com esse triângulo, que seria as entrepernas da nossa perna. Vai passar o elástico, 15 centímetros, exatamente igual a saia. Vai vestir o nosso Kiko, está lindo e pronto. Sensacional. Sabe o que eu achei incrível? A vitrine do artesanato, esse painel eu vou ter que levar. Está oferecendo hoje 2 painéis. Ai, lindo de viver. Vocês vão fazer 2 quicas
e 2 Kikos. Por quê, meus amores? Em cada painel, nós temos o boneco e a boneca, o coelhinho e a coelhinha, tá? Esse aqui a Michele graciosamente pegou para poder ensinar para vocês, mas no mesmo painel a gente tem o Kiko e a Kika. Ó que graça! Vão chegar 2 painéis na casa de vocês. Aqui do ladinho, a Michele explicou tudo super bem. Caso vocês tenham se perdido, coisa que eu acho que não vai acontecer, é que as letras são bem pequenininhas, tá? Mas tem todo um esquema de montagem. Boa! Esses meus câmeras são uma coisa, e o Marcelo também. Olha aqui, minha comadre linda, olha, tudo montado. Aí, para facilitar a vida de vocês, a nossa vitrine vai mandar 2 retrós de linha, cores bem neutras, que vão combinar muito bem. Eu adorei, gente! Isso aqui é uma joaninha que, na verdade, vai ajudar vocês em casa a organizarem as costuras. Dá para guardar a agulha, um alfinetinho, a tesoura, em formato de joaninha, e não vai sair rodando não, porque tem ventosa. Então, você fixa aí na sua mesa, uma belezinha, né? A fita métrica, vai uma fita métrica e vai também o enchimento, que dá para encher todo mundo e vai sobrar. Kika, Kika, Kiko e Kiko, certo? E, gente, tá com preço super bacana. Os trabalhos vão ficar super lindos na casa de vocês. 2 Kikas e 2 Kikos, uma belezinha. E vamos aproveitar a campanha no mês de março da nossa vitrine do artesanato. As compras acima de R$ 289,90 leva uma bolsa Futuro Artesanal. Tá escrito super linda, tá? Para comprar, QR Code, Zap, pode vir para cá, 11 966335510 para comprar. Tô falando com a minha Kika. Ligue no 0800 380 2000 ou entre na loja virtual. Kiko e Kika, venha pra cá, Kika. Eu não quero nem saber, não me faça atrasar o programa e ter que ir até aí. A gente vai encerrar. Michele, venha pra cá, Kika, porque a gente tem uma menina que vale ouro. Eu adoro ela, de paixão. Eu queria ter uma filha assim, venha. Anda rápido que a Carol vai me catar. Ela já tá falando aqui. E a Kika, parecida com a bochechinha com a Kika. E a gente vai terminar assim, ó, com muito amor pra vocês. Ali pro Márcio, aqui. Tchau!